Fazer o curso Invicta trouxe cura espiritual para minha vida, trouxe renovo, trouxe uma nova mulher que eu desconhecia. As mudanças que tive, da menina para a mulher, da imaturidade para maturidade, as transformações que houve, o entendimento da palavra de Deus, o poder da oração, forma de pensar, de vestir, de se aceitar. Eu entrei para o curso Invictas porque eu era uma mulher muito traumatizada. Eu cresci com traumas de infância. Eu era uma mulher que não respeitava o marido, que não sabia nem da sua própria identidade. Quando eu entrei para esse curso, foi algo libertador, porque eu aprendi que a minha identidade está no Senhor. Eu sou filha de Deus. Algo maravilhoso também que eu aprendi foi a honrar e a respeitar o meu esposo e a não me abalar por qualquer coisa. Eu me tornei uma mulher forte, me tornei uma esposa sábia e uma mãe que instrui as crianças da maneira certa. Eu descobri um novo amor pela palavra de Deus que eu nunca tinha sentido antes. Essa experiência me ajudaram a deixar para trás insegurança e a reconhecer a mulher forte e sábia que Deus criou em mim. O curso Invictas, para mim, trouxe muitas transformações. Uma delas é tomar decisões difíceis. Eu antes não conseguia tomar decisões difíceis. Era muito difícil para mim. Eu não sabia me posicionar, não tinha posicionamento, não agia com proatividade. Agora eu sou proativa. Tenho posicionamento, tenho uma responsabilidade. Uma das mudanças que tive por causa do curso Invictas foi o despertar para o meu chamado. Passei a ser mais disciplinada. Sejam muito bem-vindas. Eu sou a pastora Ruth Catala e nessa série de 4 aulas estou a te ensinar como descobrir o seu chamado, seus dons, suas competências e como usá-las para desfrutar de uma vida plena. Nessa aula, eu vou te ensinar os passos que você precisa trilhar para se tornar uma mulher invicta. E também vou te explicar mais sobre o curso Invictas. Mas antes, eu quero te relembrar que já passamos por 2 aulas que foram extremamente profundas. Recebi vários comentários, testemunhos e relatos que as assistiram. E sim, na aula 1, revelei a você os inimigos da mulher invicta. Porque se você está numa guerra, precisas saber com que ou com quem você está a lutar. Eu te aconselho a assistir a aula 1. E mesmo que você não tenha visto nenhuma aula até agora, eu te aconselho a olhar minuciosamente o conteúdo da aula 1, para que você não possa lutar com o que ou com quem você não deve. Na segunda aula, nós trabalhamos as características que uma mulher invicta precisa desenvolver. Eu sei que existe muita coisa nessa aula 2 que foi intenso. Coisas extremamente delicadas, importantes, que têm a ver com a essência profunda da tua alma. E talvez você nunca tenha ouvido falar de uma maneira tão clara e objetiva. Tá? E nós trabalhamos ali as 5 identidades que você precisa conhecer e desenvolver enquanto mulher invicta. Porque para se tornar uma invicta é necessário muito trabalho. Para ser uma mulher inquebrável, uma mulher capaz, é preciso suar. Mas você consegue e estás no bom caminho, estás a ir bem, permaneça. Nós estamos a entrar na aula 3. Mas lembre-se, eu te aconselho a assistir a aula 1 e a aula 2, porque tudo isso que estamos a entregar é poderoso demais e tem a capacidade de transformar a tua história e daqueles que você ama. E por favor, deixe-me agradecer a todas as mulheres que já estão a fazer parte da comunidade Invictas do nosso Facebook. Sim, essa comunidade VIP de mulheres comprometidas em mudar, ali mesmo no Facebook. Mulheres que estão a fazer desse evento não mais apenas um evento. Não estão a fazer desse evento mais apenas um evento, mais alguma coisa. Não. Mas que estão comprometidas com o que Deus está a fazer nessa imersão. Porque elas estão comprometidas com a transformação da sua vida, da sua família, profissão, sonhos, projetos, trabalho, enfim, ministério,
se você, como elas, também está comprometida em mudar, abaixo dessa aula terá um botão azul, é só clicar ali. É só clicar ali. E você vai entrar nessa comunidade VIP e participar do que estamos a compartilhar, testemunhos, experiências, e estou a tentar responder o máximo de perguntas e dúvidas, dar direcionamento, acompanhamento, além de todas as ferramentas de presente que estamos a entregar aí, que são necessárias para uma invicta. É importante que você entenda que você não está sozinha. Tá? Tem mais mulheres além de você, tem mais mulheres na tua situação, e muitas vezes você pode estar conectada com pessoas erradas e Deus está te arrancar desse lugar para te conectar com pessoas certas, ok? E aí mulheres curando outras mulheres, fazendo parte desse exército de mulheres como você, mulheres como eu. Tá? Você vai identificar que tem mais mulheres a sofrerem as mesmas situações assim como você, e que decidiram posicionar-se. Mulheres que querem mudar de uma vez por todas e dizem, não quero mais ser a mesma, a viver com os mesmos problemas todas as vezes. Não, mulheres decidiram mudar, tornar-se invictas. Eu iniciei o curso do Grupo Invictas, eu não tinha um pé da minha sandália. E conforme eu fui fazendo, eu descobri a minha identidade, eu descobri as minhas 2 sandálias e nunca mais eu larguei. Esse curso chegou num momento muito bom, bom que eu digo porque ele veio curando muitas feridas que eu tinha. Mexeu nas minhas estruturas, curou as minhas emoções, coisas que eu nem imaginava que ainda estavam ali guardadas, doendo, curou essas feridas. Foi uma bênção na minha vida fazer esse curso. Eu aprendi em Mulheres Invictas a ser uma mulher determinada, a ser uma mulher ousada, a ser uma mulher que põe os sapatos certos. Antes de eu ser invicta, fui aquela mulher com muitos choros, muitos nós, muitos bloqueios, traumas. E quando eu me inscrevi, fiz a inscrição para fazer o curso de Invicta, fiz Invicta. Hoje sou uma mulher transformada. Hoje sou uma mulher que não aceita a derrota, uma mulher inquebrável. Aquilo que você não identifica, você não muda. Aquilo que você não muda pode te destruir. Gratidão a Deus pela graça de me ter escolhido para eu poder fazer esse curso. Eu hoje sou uma mulher transformada, sou nova. Invictas foi para mim um direcionar de Deus mesmo. Eu fiz Invicta 2 vezes, fiz a primeira vez, estou a fazer agora a segunda vez, e eu não me canso de fazer o Invictas. Se puder fazer, vou fazer novamente. Por quê? Porque o Invictas é um curso daqueles que eu costumo dizer assim que é Bíblia ou um livro na cabeceira da cama. É um curso que não termina. É um curso que nós precisamos ouvir sempre. E eu sei que talvez enquanto você me ouve, pode estar a se perguntar, ou talvez está a passar pela tua cabeça, e talvez você já participou de muitos eventos como esse, e estás aí a se perguntar, eu até queria mudar, mas eu já tentei vários cursos como esse, eu até queria ser mais forte, eu até queria aprender, eu queria descobrir os meus dons, eu queria identificar a minha identidade real, as minhas competências, os meus talentos, mas isso parece bom demais, acho que não é para mim. Talvez você está a pensar algo assim, mas venha. Eu pensava assim como você, e eu também tinha muitos problemas, iguais ou talvez maiores que os teus. Mas eu consegui me dar uma oportunidade. Afinal, o que eu tinha a perder? O nada eu já tinha, né? O não eu já tinha também. Então é importante que você entenda que mesmo tendo muitos problemas, muitas dificuldades financeiras, existem mulheres na comunidade que decidiram dar-se uma chance e estão a acompanhar disciplinadamente essa imersão. E você precisa ser essa mulher. Se você não acreditar, quem vai acreditar? Se você não investir, quem vai investir? Se você não correr atrás, quem vai correr atrás? Se você não se empenhar, quem vai se empenhar? Já trabalhamos sobre a questão da disciplina. E muitas vezes, como mulheres, reclamamos. Ai, Deus não opera, eu queria orar mais, eu queria ter mais intimidade. Eu queria ser uma mulher melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma solteira melhor. Sim, uma namorada melhor, uma noiva melhor. Melhor como? Se quando apresentam-se possibilidades de melhorar, você não crê, você não acredita, você não investe,
Você não assume a responsabilidade. Ei, acorde. O despertar da mulher invicta. Lembre-se, aquilo que você não identifica, você não muda. Aquilo que você não muda, pode te destruir. Saiba que para trilhar o caminho de se tornar uma mulher invicta, é necessário um mapa. Sim, um GPS. Lembre-se, tudo tem uma direção. Tudo tem um método. Se você fizer as coisas sozinhas, vai dar errado. Você vai gastar muito, vai gastar coisas. Tempo, dinheiro, paciência. E haverão consequências terríveis. Escute. Se você não tem um GPS, você perde dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa. Você já ficou num carro a dirigir e de repente procurando o endereço e de repente tu te perdes? Fazer o Invictas sozinha é isso. É entrar numa jornada, entrar num processo, entrar numa viagem e aí se arriscar a perder-se, gastando tempo, gastando combustível, gastando paciência, gastando... Lá atrás, eu fazia a mesma coisa. Eu olhava e eu pensava, não, eu sei fazer da minha maneira. Não, eu vou buscar outros métodos. Eu vou fazer da minha maneira. E acredite, isso me custou caro. A tua indisciplina vai te custar caro. A tua negligência vai te custar caro. Não entra nisso. Escute a voz da experiência. Lá atrás eu observo, se eu soubesse, tem coisas que eu não faria. Tive consequências desnecessárias, mas a minha teimosia, escute, querida, a tua teimosia vai te custar caro. Quando você tenta se levantar para fazer um caminho sozinha, independentemente do qual seja, você não conhece o caminho, não sabe os obstáculos do caminho, não sabe o processo, e você ainda assim ousa. Você precisa estar ciente que tudo que nós fazemos tem um resultado. Você colhe o que planta. Plantação é opcional. Colheita é obrigatória. Antes de fazer o trajeto, você tem que saber se você está com os sapatos corretos para trilhar sobre a tua passarela. Pastora Ruth, isso é o que mais? Eu estava muito ansiosa para chegar nessa parte e compartilhar isso contigo. Eu estava ansiosa para trazer esse conteúdo para ti. Sim, porque isso me mudou. Eu fui desconstruída, eu fui descobrir que enquanto eu fazia as coisas sozinhas, lembra lá da minha época, da minha arrogância, afinal eu estava só com um sapato. Eu era inadequada. Lembra quando eu disse que eu não era a Ruth certa para as minhas demandas? Sim, eu estava com o sapato errado e ele não se adequava à minha passarela. Aí você se pergunta, como assim? Pois é, e eu vou entrar nisso. Veja bem, você já passou pela situação de estar em um lugar com um calçado desconfortável? É chato, não é? Machuca, incomoda. Tu já colocaste um sapato alheio, um sapato apertado, um sapato desconfortável e usaste esse sapato para ir para algum lugar? Como é que ficou o seu pé? Ou talvez você acaba até levando, começa com esse sapato no pé, mas chega lá no lugar onde você está a ir com esse sapato na mão. Pois é. Você só vai conseguir trilhar pela sua passarela com os sapatos corretos. E existem alguns grupos de mulheres, sim, que eu quero compartilhar contigo agora. Estás a anotar? Então vem comigo. Vamos lá. O primeiro grupo, o primeiríssimo grupo, o primeiro grupo é das mulheres com sapatos. Mulheres com sapatos. O segundo grupo é das mulheres sem sapatos. O terceiro grupo é das mulheres com sapatos trocados. O quarto grupo é das mulheres que só têm um sapato. Lembras de mim? Pois é. O quinto grupo é das mulheres com sapatos estragados. O sexto grupo é das mulheres com 2 sapatos diferentes. E o sétimo grupo é das mulheres com sapatos roubados. Enquanto trabalhamos esse conteúdo das Invictas, eu lembro de uma mulher que disse, pastora,
Existe por acaso um grupo de mulheres que nem pés têm para colocar os sapatos, porque a vida foi tão dura e tão difícil que ela perdeu os pés no meio da caminhada, no meio dos seus processos? Isso foi de cortar o coração. Foi de cortar o coração. Você lembra do primeiro grupo? Lembras do primeiro grupo? As mulheres com sapatos corretos, certo? Primeiro grupo. Guarde isso, ok? Esse é o sonho de consumo de todos. Calma, guarde esse primeiro grupo, ok? Porque esse grupo é a meta não só da maioria de nós mulheres, que temos esses pés e queremos trilhar para a nossa passarela, que é a nossa vida, certo? Mas quando nós falamos sobre sapatos, acredite ou não, a condição de muitas de nós são daquelas que perderam os pés talvez no meio da caminhada, se perderam nos seus processos, se perderam com as suas percas. E por isso não conseguem se encontrar. Muitas delas a pensar em largar tudo, ir embora, desaparecer. Mulheres aflitas, decepcionadas, traídas, doentes, deprimidas. Mulheres cansadas. Mulheres entrincheiradas, mulheres magoadas, feridas, que se sentem sem os pés. E acredite, quando Deus nos criou, Ele colocou uma passarela dentro de nós. A vida representa essa passarela. E nós fomos chamadas como protagonistas para escrever uma história. Não como vítimas, mas como protagonistas. Para trilharmos o caminho correto sobre essa passarela. Mas há um texto em João 10:10 que diz que o inimigo não veio senão para roubar, matar e destruir. E veja que as situações, muitas vezes, orquestradas pelo inferno, vêm para nos arrancar os pés, para roubar você a oportunidade, roubar de você a oportunidade de trilhar por essa passarela chamada vida. Então, muitas de nós têm uma passarela diante de si, chamada vida, mas não conseguem trilhar. Não tem muita coisa, mas não sabem por onde começar. E ao invés de se levantarem e ir em direção às suas metas, com os sapatos corretos, não conseguem, porque nem pés têm. Trilhar um passo de cada vez, sim, mas como? Começar aonde? Fazer como? Elas são impedidas por várias circunstâncias, várias situações. Tem sempre alguma coisa que as amordaça, as segura, as atrapalha. E assim, elas não conseguem ser como esse primeiro grupo, que tem os sapatos corretos e vão em direção ao seu prêmio. E talvez você é a mulher sem sapatos, aquela que está dentro da igreja, mas não sabe exatamente qual é o seu papel nessa igreja que você está. Está como a samaritana. Ou talvez você tem os sapatos trocados. Tem projetos, mas não tem atitude. Tem sonhos, não tem atitude. Tem muito conteúdo, estudou, mas não sabe como usar. Profissionalmente, ministerialmente, não sabe como usar isso a seu favor. Como usar isso para glorificar a Deus. Formou-se, mas não sabe como faturar financeiramente para melhorar a condição da sua família. Só tem boas intenções, mas não tem atitude. Procrastinadora, se adia. É como Nicodemos. Tem uma fé rasa, superficial. É uma mulher frágil, uma mulher fraca. Sem alicerces. Ou talvez você é aquela que só tem um sapato. Estava como eu. Estás como eu era lá atrás. Te sentes inadequada. Tentas uma coisa, não dá muito certo. Estás frustrada e tentas te adequar. Tenta ser aceita. Tenta isso, tenta aquilo. Mas tem sempre uma coisa que te barra. Ou talvez você é do quinto grupo. Uma mulher com sapatos estragados. Que se deixou no meio do caminho. Era forte, mas ficou fraca. Ficou cansada. Começou muito bem as suas coisas, a sua vida, os seus projetos. Mas se perdeu. E aí está a se perguntar, o que aconteceu? E talvez pessoas estão aí a vir a te aconselhar, vamos num lugar fazer um trabalho, porque isso é trabalho de bruxaria, então vamos desfazer o trabalho que foi feito. E às vezes, talvez você é crente, a tua família é crente, mas você vive desesperado, ouvindo conselhos do cão de pessoas que não honram a Deus. E se vê como uma barata tonta. Ou talvez você é a mulher com sapatos diferentes. Num pé está de salto, no outro pé está
com tênis. Dá para andar assim? Você vive uma crise de identidade infernal. E todos os dias você vive sufocada. Sufocada. Vou fazer como? Vou me mover como? Vou me mover como? Vou falar como? Uma mulher confusa. Você é mulher, gosta de outras mulheres. Você é mulher, está casada, continua a gostar do teu ex. Está arrependida por ter casado com esse homem. Está com os sapatos trocados. Você não se entende. Você até tenta se enxergar, tenta se encontrar. Você tenta mudar alguma coisa, mas quando tu vais dar conta, pecados repetitivos. Voltas lá. Voltas a comer aquilo que você já vomitou. Ai, é que eu não consigo mudar. É que a minha carne é muito fraca. É que a vida do pecado era muito difícil. Estás dentro da igreja, estás enfiada dentro da igreja. Você é só um número no rol de membros. Você não edifica a noiva. Vive a reclamar da tua família, dos teus amigos, do teu país, do teu contexto. Queres desaparecer, mas também nem sabes se queres ir para onde. Porque nem isso você tem, não tem uma direção. E às vezes acabas por te afastar. Às vezes acabas erguendo redomas. E te tornaste uma mulher solitária. Ou talvez você é do 7º grupo. Os teus sapatos foram roubados. Você até tinha, mas foram roubados. No meio do caminho alguém te roubou os sapatos. E você aí agora se tornou o quê? Vítima da nostalgia. Você vive dizendo assim: sabia que eu já tive um sapato? Sabia que antes da pandemia a minha vida estava assim? Sabia que eu já fui muito feliz? Sabia? Já diz o ditado, né? Quem vive de passado é quem? Museu. Mas tudo na tua vida é antigo. Quando eu era magra, quando eu era rica, quando eu era feliz, quando eu era mãe. A foto do teu WhatsApp, do teu perfil do WhatsApp é aquela de 1900 e 500 e tal. Porque é aquela que você tinha o rosto melhor, a pele melhor, o sorriso melhor, agora andas tristes. E tudo que você faz é isso. Eu tinha isso, eu tinha aquilo, quando eu tinha isso, quando eu fazia aquilo. A minha vida era incrível até que, a minha vida corria muito bem até que, eu me alimentava direito até que, eu tinha um corpo bonito até que, eu era inteligente até que, eu orava mais até que, eu ia para a igreja até que. Qual é o teu até que? Nesse 7º grupo, qual é o teu até que? Ou talvez você acha que você nasceu sem os pés. E aqui eu tenho que te dizer, ninguém nasce sem os pés, porque os pés aqui representam essa oportunidade de resolver, de viver, de encontrar a tua missão. E a passarela é essa vida que você tem. Agora você entendeu que você não consegue descobrir a tua missão de vida, porque antes de descobrir a tua missão de vida, você tem que entender quais são os teus sapatos corretos. Para então usar esses sapatos e trilhar na sua passarela. Com sapatos incorretos não dá para entrar na passarela. Agora você entendeu por que não estás a conseguir identificar a missão da tua vida. Os teus pontos fortes, os teus pontos fracos. Agora você entendeu que o Invictas é muito mais do que um evento. É muito mais do que uma jornada bonita. É muito mais do que apenas uma imersão. Não. É muito mais porque você me viu na internet. Preste atenção. Deus te escolheu para fazer o Invictas agora, porque Ele está a ver o que estás a viver. O Invictas é a resposta das tuas orações. Escute, não é você que escolhe o Invictas. Deus te escolhe para participar do Invictas. Para que isso transforme a tua vida e te revele de uma vez por todas qual é a tua missão nesse contexto chamado existência. Qual é a tua participação? Qual é a tua utilidade? A minha pergunta aqui é: a qual grupo você pertence? Em qual grupo você se viu? E talvez você diga: pastora, me vi um pouco em cada um. É possível também, é possível também. E numa aula assim resumida, e essa aula é muito profunda, essa aula tem detalhes fortíssimos. E se essa aula está profunda, na imersão aberta, imagine como é que é no curso, no ambiente fechado.
onde coisas são colocadas à mesa. Porque para tratar tem que mexer na ferida. Para colocar o remédio tem que abrir. Porque ninguém mais aqui vai fazer curativo falso. No curso nós fazemos mapeamentos para descobrir especificamente onde está o problema. Para resolvermos. É ali onde a coisa muda de figura. Você precisa de tempo. Porque imagine, você precisa de tempo para desvendar mistérios dentro da sua vida. Porque você ali começa a fazer um processo de voltar na sua história, voltar no tempo, avaliar os vazamentos, os buracos, as brechas, as lacunas, os vazios, se posicionar no presente e projetar um futuro melhor. Aqui as coisas mudam de figura. Decisões precisarão ser tomadas. Sim, inclusive iremos falar sobre isso na aula 4. Decisões. Você vai começar a identificar. E como eu sempre digo, desde o começo desta jornada, eu fui a primeira aluna do Invictas. O Invictas me mudou. O Invictas funcionou para mim e para várias mulheres depois de mim. Não brinque com o Invictas. Não brinque com ele. Quando Deus me mostrou, eu era de qual grupo? Aí você pensa, pastora, você era de qual grupo? Eu era daquelas que tinha um sapato apenas. É por isso que eu me via. Eu sou uma Ruth e quero uma coisa. Parece que não ajusta. E eu tive que me levantar, me posicionar. E eu tomei a decisão que mudou o meu rumo. E quando Deus me deu o método do Invictas, a metodologia que usamos durante esse curso, esse método veio de Deus, porque o método assim só poderia ser dele, porque só ele é que conhece a essência das mulheres. E quando ele usou comigo e funcionou, foi a partir das diretrizes divinas. Durante esse processo de estudar no Invictas e perceber de dentro para fora, na minha identidade, na minha missão de vida, no meu estilo de vida, no meu posicionamento, para que eu conseguisse compreender ali o que estava a acontecer comigo, o que aconteceu e o que precisava acontecer comigo. Foi durante esse treinamento, foi durante esse curso, foi durante essa formação, foi durante esse processo. Para que isso fosse aplicado de uma maneira prática na minha vida e hoje encontrasse um terreno fértil e produzisse resultados, inclusive você que me assiste agora. No Invictas nós temos exercícios práticos que são únicos para que soluções esperadas há muito tempo cheguem na sua vida e você encontre resultados práticos de uma vez por todas. Havendo então em Deus e pelo seu poder uma transformação completa. E aí vem a pergunta, mas afinal então o que é o curso Invictas? O curso Invictas foi desenvolvido pela RC Academia da Mulher e é um curso que te mostra na prática como trilhar pela sua passarela com os sapatos corretos. Lembre-se, a tua passarela é a tua vida. Os teus pés são as oportunidades de ir longe. A Bíblia fala muito sobre pés. Como trilhar pelo teu caminho? Como se tornar uma mulher inquebrável? Como? E acredite, eu que fui a primeira invicta, serei então sua mentora, sua professora, sua colega, sua irmã em Cristo. Nesse processo aprofundado, neste curso, porque tem coisas muito mais intensas que nós ainda não tratamos durante a imersão. Sim, porque é um ambiente aberto, mas dentro da sala de aulas, né, o bicho pega ainda mais, como dizem no Brasil. Porque muitas mulheres acabam por se identificar com isso e precisam de orientações pontuais e específicas. E muitas estão com curativos falsos, a tomarem paliativos, a correr atrás das consequências quando o problema está mais embaixo e o problema tem que ser eliminado a partir da sua
raiz. Então, o curso te dará acesso a 12 módulos. No primeiro módulo, nós falamos sobre identidade, no nível básico. No segundo módulo, tratamos ainda sobre identidade, no módulo avançado, no estilo avançado. Questionamos quem sou eu, o que sou eu, quem eu sou. É diferente do que eu sou, ok? Quem e o que. O que, fruto das circunstâncias. Quem, essência, a partir das digitais divinas, na minha alma, no meu espírito, na minha vida, no meu ser. O que aconteceu? Onde você se perdeu? Onde você também falhou e precisas assumir a responsabilidade para consertar e evitar erros futuros? Onde é que você se omitiu? O que também você tolerou e resultou nesses monstros e esses vários outros inimigos que vieram? Por que você não consegue resolver a sua vida com Deus, sua vida emocional, sua vida financeira? Por que você não cresce, não evolui? Parece que às vezes tenta, mas não consegue frutificar, não consegue romper. No terceiro módulo, e esse módulo é muito importante porque nós vamos aprender a ativar os 5 sentidos espirituais. Os sentidos da mulher espiritual. Essa invicta, movida pelo Espírito de Deus. No quarto módulo, nós vamos não só aprender a ouvir a voz de Deus, mas como se desfazer dos pesos pesados, pesos inapropriados. Como lidar com esgotamento, sobrecarga, derrota, rejeição, vergonha, humilhação, raiva, ressentimento, a confusão mental, a frustração, o sentimento de indignidade, o sentimento de fracasso, a instabilidade emocional, a insegurança, a inconstância, a indisciplina, a pressão, a tensão, a solidão, os traumas, ok? Nós vamos trabalhar ainda os pensamentos suicidas, a culpa, a angústia desconhecida. De repente, já estás a sentir, não sabes porquê, da onde? E coisas semelhantes a essas. No quinto módulo, vamos trabalhar o processo de refinamento. Os resultados, na verdade, porque ele já começa ali no módulo identidade. O refinamento já é o primeiro. E em tudo nós teremos refinamento, 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 refinamento. E tu acreditas que nós já tivemos invictas sendo batizadas pelo Espírito no processo de refinamento? Sim. Invictas tendo experiências sobrenaturais, epifanias, tendo a sua visão espiritual aberta de uma maneira poderosa. O processo de refinamento é intenso e nesse processo nós ensinamos a fazer jejum, a prática das disciplinas espirituais no jejum. Como é o jejum, o que é o jejum, o que não é o jejum, o que é propósito, como é que a nossa mente lida com a pressão diante dos dias de jejum, como é que podemos administrar isso emocionalmente, fisicamente. Vamos trabalhar abortos emocionais, a fonte, o tratamento e como desenvolver escudos de defesa para se blindar para que coisas que já aconteceram não podem mais acontecer. Não possam mais acontecer. Mulheres que muitas vezes já fizeram abortos, ok? E não conseguem se levantar depois daquele aborto. Algumas que não confessaram esse aborto. E isso está a gerar interferências espirituais. E não conseguem colher no físico o que estão a tentar plantar no espiritual, porque nunca trataram diante de Deus. Então aí o que acontece? Você tem um rabo preso com o diabo, como dizem no Brasil. Sim, você tem prestações ali, no inferno. Nós vamos ainda trabalhar a construção e reconstrução da sua história. O que precisa ser reeditado? O que precisa de ressignificação? O que precisa de ser editado? No nono módulo, nós vamos trilhar a passarela. Vamos trabalhar a passarela. Quais são as decisões que precisam ser tomadas, então? Sonhos, projetos, objetivos, o estabelecimento de novas metas, novos posicionamentos, comportamentos. Como fazer um projeto de vida, seja ele mensal, trimestral, semestral, anual. Desenvolver uma visão global. Vamos trabalhar o dinheiro. Qual é a tua relação com o dinheiro? Sim.
Muitas vezes somos pobres porque nos vemos pobres. Então, por que você continua a adorar a um Deus que é dono do ouro e da prata, como está na palavra? Sim, estou a ser sarcástica para te provocar, para que você saiba o que nós vamos trabalhar ali. Ter coragem de arriscar, porque tem coisas que estão ali já disponíveis para ti, só precisa conquistar e tomar posse. Vamos trabalhar restituição. O que é restituição? A restituição e a compreensão de que na restituição eu recebo o que é meu e até aquilo que eu não sei que me pertencia, mas está ali, era para mim. Só que como você não sabe, não desfruta. Entende? Ir além do véu. Isso só descobres depois de descobrir os teus sapatos corretos. Certo? Identificar os sapatos corretos. Você tem que saber que tipo de mulher você é. A qual grupo você pertence. Como resolver isso? E nós teremos as apostilas, né? Os fascículos. Vindo ali para te conduzir minuciosamente, passo a passo. Estudar e marcar, verificar, fazer os exercícios. E aí vamos trabalhar também o labirinto. Como sair do labirinto? Como você foi parar no labirinto? Como fazer as perguntas corretas? Labirinto emocional, labirinto espiritual, labirinto familiar, labirinto financeiro, labirinto ministerial, labirinto social. Como sair disso? Você consegue entender? Como é que eu compreendo isso? Identificando. Tá? Vamos identificar também a sua missão de vida. Qual é a tua missão de vida, afinal? Qual é o teu chamado? Quais são os teus dons? Como praticar os teus dons? As tuas competências? Por onde começar? Sabes? Vamos trabalhar as práticas das disciplinas espirituais. Algumas você já viu durante a imersão, nesse aquecimento. Para que você consiga entender que a mulher invicta é uma mulher espiritual, é uma mãe espiritual, é uma solteira espiritual, é uma noiva espiritual, uma namorada espiritual, uma líder espiritual. Para não resolver as coisas da tua maneira, na força do teu braço, na tua influência, na tua network. Talvez estando você numa posição de governo, de liderança, de influência. Como é que você consegue separar lutas espirituais que devem ser resolvidas no poder de Deus em oração e jejum, em compreensão, praticando as disciplinas espirituais, e não só em jejum e oração, mas na leitura e prática da palavra, como fazer devocionais pessoais, como praticar os teus dons na igreja que você está, na tua própria família, como conduzir a tua família, como ajudar as pessoas da tua família que ainda não são crentes, não são cristãs, não se convertem. Lhes conduzir para essa decisão. E nós vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Lembre-se, aquilo que você não identifica, você não muda. Aquilo que você não muda pode te destruir. Vamos trabalhar com mapeamento. O que é mapeamento? O que é isso? Um mapeamento para a vida pessoal, para a vida familiar, mapeamentos empresariais, profissionais, ministeriais, sociais, tudo isso está dentro, e tudo isso está dentro da demanda de uma mulher invicta. Onde é que eu começo? Por onde eu começo? Quando eu começo? Com quanto eu começo? Com quem eu começo? Talvez você quer começar um trabalho com mulheres e nunca consegue. É muita coisa, não é? É um processo, é uma construção, é preciso que requer tempo. Você tem que fazer o curso, você precisa fazer o curso para ter o todo dessa formação, para viver uma reforma, uma reconstrução. E além de teres as aulas gravadas, tem muito mais para ti. Você terá muito mais para que a sua formação seja completa. Veja bem, você vai começar o curso um pouquinho confusa, sem entender muito bem o que é ser uma invicta, e irás terminar o curso na certeza de quem é a mulher invicta, do que é uma invicta. E todas as vezes que você olhar para o espelho, você vai enxergá-la à frente de você mesmo. A invicta, você a verá. Depois que tu fizeres a matrícula, esse conteúdo da aula estará disponível para ti no mesmo ambiente da aula. Então, depois de fazer a matrícula, você já começa a estudar. Depois de fazer a matrícula, você terá o conteúdo da aula na plataforma onde estarás a fazer o curso. E durante a formação, tu farás as tuas anotações. E veja que o Espírito Santo libera muito mais a partir desse conteúdo. É por isso que você tem sempre que escrever, porque muitas outras coisas são geradas a partir desse conteúdo. Além disso, você estará cara a cara comigo, sim.
você terá a mentoria ao vivo comigo e terás a oportunidade de fazer perguntas, questionamentos referentes a situações específicas que estás a viver agora. E essa mentoria de boas-vindas é crucial e faz toda a diferença, porque inclusive é ali onde você terá já a oportunidade de conhecer a quantidade de outras mulheres que, assim como você, decidiram se posicionar e estão prontas para esse crescimento, essa transformação. Sim, você terá a oportunidade de fazer novas conexões e conhecer as outras mulheres que, assim como você, decidiram posicionar-se e estão preparadas para dar a volta por cima dentro daquilo que lhes aconteceu ontem, se posicionar hoje para que o seu amanhã seja muito melhor. Além disso, você irá participar de um grupo exclusivo no WhatsApp. Sim, é nesse grupo onde nós estaremos e toda quarta-feira você estará a orar junto comigo, a participar de programas de oração, jejum, devocionais, e é nesse grupo do WhatsApp onde eu darei indicações literárias, sim, livros, filmes, documentários e cursos necessários na sua formação enquanto mulher invicta. Irei recomendar também várias outras formações da RC Academia da Mulher para que você não pare. E não só na Academia da Mulher, mas de outras formações, inclusive de cunho secular, para que você se torne realmente a mulher que você precisa ser. Como você acha que eu cheguei até aqui? Pois é, uma invicta não para de se formar. Você precisa ser invicta sem prazo de validade. E, claro que não poderia faltar, no final do curso, depois de concluir o curso, você terá um certificado lindo para colocar na sua parede. Finalizando o curso, você merecerá a recompensa. Você terá um certificado para colocar na sua linda parede, mas principalmente porque você recebe também autoridade para ensinar às outras pessoas aquilo que você aprendeu durante a sua formação. E, além disso, eu tenho uma grande surpresa, uma surpresa relacionada a uma viagem para Angola, África. Lá vamos nós! Muito bem, mas sobre isso eu vou falar mais na aula 4. E agora você pode estar a se perguntar, mas quanto é que vai custar para ter acesso a tudo isso? Como eu faço para garantir a minha vaga? Sabes, muitas vezes você gasta o seu dinheiro em coisas que não vão mudar nada na sua vida. Sim, muitas mulheres não ligam em gastar com bolsas, roupas, maquiagens, tudo muito caro, pensando que talvez aquilo vai mascarar um pouco o seu problema, vai acabar com o vazio, com a dor, quando na realidade não vai. Não tem nada de errado em você comprar roupas caras, acessórios, bolsas, ou seja o que for, afinal o dinheiro é seu. O problema é que tem muita mulher que gasta com essas coisas e não sabe investir naquilo que pode realmente mudar a sua vida. Aquilo que pode eliminar o problema pela raiz. E nesse momento, o que pode eliminar os problemas que nós trabalhamos aqui durante a imersão, trabalhar o problema pela raiz, é o curso Invictas. Por tudo que você terá acesso ao curso Invictas, o valor seria muito mais alto, porque é muito conteúdo bom, suportes, livros, mentorias ao vivo, materiais, com certeza seria muito mais alto. Porém, para tornar isso disponível para vocês, nós fizemos um valor muito especial que irei falar na próxima aula. Eu vou te explicar sobre valor, sim, diferente de preço. Irei explicar sobre valores, formas de pagamento. Se você está no Brasil, Angola, fora desses países como Portugal, França, Alemanha, qualquer lugar onde você estiver,
podes garantir a sua vaga e estudar conosco e com garantias. Mas eu já adianto para dizer que as vagas irão abrir somente na próxima segunda-feira. E tem muita coisa boa, além disso que eu já falei, para você que nós preparamos. Por isso, esteja atenta, muito atenta. Esteja atenta ao teu e-mail, esteja atenta ao grupo do WhatsApp e na comunidade do Facebook. Essa foi a nossa terceira aula e eu quero te lembrar que ainda temos a aula 4, que vai te mostrar a decisão central de uma mulher invicta. Quero te lembrar também que na primeira aula nós aprendemos sobre os inimigos da mulher invicta e você já aprendeu quais são os teus inimigos e como se posicionar para vencer aquilo que quer te vencer. Lembrando que aquilo que você não muda pode te destruir, sim, mas aquilo que você identifica e muda pode te reconstruir. Na aula 2 nós falamos sobre as características da mulher invicta, aquelas que você precisa desenvolver. Trabalhamos verdades tão profundas e talvez você nunca tenha ouvido de uma maneira tão clara, principalmente sobre as 5 identidades. E hoje você entendeu que, além de trilhar o caminho, você precisa primeiro descobrir quais são os sapatos corretos. Você pode estar a ir muito mal na sua vida nesse exato momento porque está com os sapatos incorretos, está com os sapatos errados. Já são milhares de mulheres até agora que estão a fazer parte deste evento. Que alegria! Mulheres que optaram por mudar. Chega de ser a mesma pessoa. Não dá mais para continuar assim. E eu quero te lembrar, sim, da comunidade que temos no Facebook. Entre lá, comente. Como é que você está a ser impactada por essa imersão? O que está a mudar na tua vida? Conte a tua experiência. Você não é mais um número, seja protagonista. Mas ainda temos a aula 4, onde irei falar sobre decisões. Como ter capacidade de decidir. E você não pode perdê-la. Te espero na aula 4, a mais importante e decisiva de todas. Que trouxe grandes mudanças na minha vida, mudanças positivas, mudanças maravilhosas, mudanças que só Jesus sabe como eu testemunho. Ele realmente faz uma transformação na sua vida, no seu caráter, no seu modo de ser, de agir, de pensar. Eu tenho entendido sobre a minha identidade, sobre o meu temperamento, quem eu sou, o que eu sou, quem Deus deseja que eu seja. E quando eu conheci esse curso, a minha vida realmente se transformou. Se eu orava, passei a ser uma mulher mais oracional. Se eu já buscava, passei a buscar muito mais. Invictas. No Invictas eu assumi a minha verdadeira identidade. O Invicta me ensinou muito. O Invictas é assim tipo o divisor de águas. E me tirou alguns medos, alguns traumas, foi muito profundo em curas que eu achava que nem precisava e ele me tocou. Ele me fez mergulhar muito profundo. Através desse curso eu fui curada, estou sendo restauradas, feridas que existia dentro de mim estão sendo cicatrizadas e saradas. Porque eu sabia que o Invicta traria algo de novo para a minha vida. E trouxe.